texto de Charles Baudelaire, publicado em 1859 na Revue Française, uma das poucas publicações abertas para Baudelaire. Comme l'industrie photographique était le refuge de tous les peintres manqués, trop mal doués ou trop paresseux pour achever leurs études, cet universel engouement portait non seulement le caractère de l'aveuglement et de l'imbécilité, mais avait aussi la couleur d'une vengeance. Qu'une si stupide conspiration dans laquelle on trouve, comme dans toutes les autres, les méchants et les dupes, puisse réussir d'une manière absolue, je ne le crois pas, ou du moins je ne veux pas le croire. Mais je suis convaincu que les progrès mal appliqués de la photographie ont beaucoup contribué, comme d'ailleurs tous les progrès purement matériels, à l'appauvrissement du génie artistique français, déjà si rare. A fotografia se integrou, virou ambiental, né? Ela está no ambiente, a imagem está toda ela no ambiente, e eu acho que temos que recuperar esse valor da fotografia. A minha preocupação é com a história, é com uma coisa mais permanente e mais consistente. Você tem elementos visuais que te fazem imaginar o passado segundo o quê? Segundo o documento. Esse documento representou tal fato de uma forma tal que te leva a pensar uma série de coisas. Um documento histórico interessante, que é a foto do Getúlio sendo penteado pelo Gregório Fortunato. E ele está assim, com uma expressão de êxtase, sendo penteado. O Barreto Pinto, né, que é um caso célebre em que um deputado posar de cueca significava decoro parlamentar. Assim, bons tempos, né, que decoro parlamentar era posar de cueca, né? Então ela constrói a história, ela ajuda a construir a história, na medida em que a fotografia consegue fazer, né, a história para o futuro. Como seria uma história da fotografia no mundo se tivesse sido escrita a partir da América Latina, da África ou da Ásia? Boris Kosoy. O Hércules Florence realmente existiu. Ele acaba descobrindo o método de imprimir pela luz em 1833. Consegue obter reproduções de diplomas maçônicos. Realizou esse feito aqui no Brasil. A fotografia foi anunciada, a invenção da fotografia, a descoberta da fotografia, em 1839, pela Academia de Ciências de Paris, né? E se atribuiu, então, a Daguerre, um grande descobrimento que a França doava nobremente a todo mundo. O daguerreótipo e o imperador. Fotógrafo, colecionador e mecenas. Dom
Pedro II estimulou, Dom Pedro II colecionou, Dom Pedro II atuou como fotógrafo, acompanhando as inovações, ele interessado nos registros fotográficos, ele tinha essa vontade, esse desejo, essa disposição de conhecer e dominar e estimular as inovações tecnológicas de seu tempo. Ele, ainda muito jovem, assistindo à primeira sessão de daguerreótipos que o Abade Comte, isso em 1840, registrou no Paço. Construiu uma coleção de fotografias de diferentes autores brasileiros e estrangeiros. Temos Vitor Fron, por exemplo, que também é um livro fundamental, que é o Brasil Pitoresco, que é uma visão idílica do Brasil, do povo do Brasil, das pessoas ilustres do Brasil, das paisagens do Brasil, tendo como base a fotografia. O Klumb documentou uma viagem entre Petrópolis e Juiz de Fora. Os mais significativos, eu diria, registros desse uso da fotografia para documentar um percurso, documentar uma viagem. O STAL é muito interessante observar, porque são técnicas mistas. Nós temos grandes fotógrafos que se associaram a grandes pintores. Para quê? Para produzir fotopinturas. Ela atuava no sentido de dar vida a esses registros, de dar um impacto visual através da cor. O Ferrez é como um grande paisagista, E temos um outro fotógrafo, que é Cristiano Júnior, que no seu ateliê retratou escravos, vendedores ambulantes, quase com um olhar antropológico, dos tipos e costumes de uma cidade, que são fotos maravilhosas também. Agassiz veio dos Estados Unidos defender o criacionismo. Ciência ou política? Ele encomendou ao fotógrafo Augusto Stahl, que tinha estabelecimento fotográfico no Rio, para fotografar especificamente africanos e africanas. O Louis Agassiz ele acreditava piamente na inferioridade dos negros frente aos brancos. As séries compostas pelo Agassiz se tornaram referência à fotografia antropológica nas próximas décadas. Ele era completamente contrário à miscigenação. Ele acreditava que a miscigenação levava à degeneração. Mas é claro que as conclusões de onde está a degeneração, onde está a inferioridade, nunca é respondida. Nossa gente mestiça provou que misturar faz bem ao sangue e à vida. Genial foi Militão de Azevedo, O Militão, ele faz um álbum comparativo, a gente pega mesmos locais, com o mesmo ângulo e com um intervalo de tempo de mais de 10 anos e registra essa cidade mudando, O indivíduo se dilui na multidão das grandes cidades. O Beccherini tinha uma curiosidade. Ele era um italiano e ele estava intrigado para documentar a demolição da São Paulo colonial, que ainda restava no começo do século XX, porque iam começar a surgir os grandes edifícios, a cidade que veio depois. Eu me encanto com a fotografia dele, porque um pouco é a fotografia da São Paulo da minha infância, que eu conheci quando a cidade era bonita, era tranquila, era vivível. A aceleração da velocidade da vida na cidade é grande, é tamanha, que o moderno não tem tempo para parar. Georg Simmel.
German Lorca, 90 anos. Um fotógrafo que documentou a transformação de São Paulo a partir de 1947. E a cidade está se transformando, não é? Quando eu fiz algumas fotos, como eu fiz uma foto que eu tenho do viaduto Santa Ifigênia, quer dizer, já estava crescendo a cidade, já começou a construir o Banco do Brasil, não é? Tenho outras fotos da cidade da Avenida São João, por exemplo. A cidade não estava ainda modificada. Na história do quarto centenário, eu falei, vou documentar todo esse negócio. Quer dizer, começou com a missa, não é? Com os governadores, que o Getúlio veio para comemorar os 400 anos de São Paulo, e eu documentei toda essa história e guardei esses negativos, né? Mas aí comecei a ficar maníaco com fotografia. Minha mulher até ficou com ciúmes, que só pensava em fotografia, eu não pensava quase muito nela. Aí um dia eu estava na Praia da Sé, eu estava pegando fogo um bonde. Eu descia, porque naquele dia nem carro não tinha, descia a pé e cheguei. Quando cheguei, os bombeiros já tinham pagado quase tudo e fotografei. Essa foi a primeira fotografia, que é de 47. Minha fotografia é a resistência da memória. Araquém Alcântara. O projeto é fazer um inventário das 100 estações, né? Entre pequenas, né? Cidades importantes, cidades pequenininhas, a estação é menor, enfim, o levantamento. Porque eu acho que do ponto de vista da memória, do ponto de vista da arquitetura e do ponto de vista de documental que foi botado fora também, é importante. Luiz Achuti enquadra ruínas para rememorar a história viva. O trem traz os namorados, leva os desquitados, traz o jornal, o Correio do Povo, né? Traz a comida, traz a avó, leva o neto, né? E ele tem horários fixos, ele regula a vida de uma cidade. E o meu pai comentava que no quintal da casa, quando as galinhas ficavam agitadas, tá? Era porque elas sentiam a vibração e que o trem dali, alguns minutos, o trem de tal hora, não me lembro, o trem das 6, estaria chegando. O trem é central numa cidade, se ela existe com o trem. E aí, para-se o trem não passa mais. Estas fotos todas são de mundos que estão acabando. Mundos para os quais já não é possível voltar para fotografar de novo. José de Souza Martins. Eu fotografei a fábrica em que eu trabalhei quando era criança. Fui tentado a fazer isso. E era uma coisa muito impressionante, porque eu não conseguia ver nas imagens que estava fazendo o vazio que estava diante dos meus olhos. Quer dizer, eu via as pessoas trabalhando. A fábrica foi toda desmontada depois de 80 anos de funcionamento. Então, ficar nas ruínas. Tem ruínas para tudo quanto é canto até hoje. Eu estou em sintonia com o meu tempo, com a minha... A partir do Brasil, a partir de São Paulo, a partir do Bom Retiro, do bairro que eu nasci, com fotos que eu fiz nos anos 70, anos 60, da sacada da minha casa, com coisas atuais. Eu estou sempre aí, do Bom Retiro para o mundo, passando pelas cidades, pela vida moderna. Eu acho que é um retrato a partir de mim, da minha existência ultrapessoal, de um mundo contemporâneo onde foi possível eu estar. Serão os fotógrafos de hoje os inventores do amanhã? Em vários lugares que eu fui em São Paulo, que só através da fotografia, que em Noturnos eu quis fazer, assim, ter uma linguagem diferente. Esse aspecto de São Paulo ser uma cidade mais fantástica, mais surreal. Então eu joguei com as cores como um elemento para, né, chegar nessa linguagem. Kit Paranaguá e as quase memórias do Rio de Janeiro. Eu chamei quase memória porque são coisas que realmente marcaram, né, e que vão desaparecendo. Tem umas que já são memória, não são mais quase memória. A Help, a Fábrica da Brahma, que tem esse círculo aí, que é a escada da Fábrica da Brahma. Por que tudo tem que ir abaixo, né, sabe? É uma coisa estranha isso, né? O arquiteto não pensar
incorporar a cidade, não botar tudo abaixo e refazer, né? Como em todo lugar do mundo, você tem uma arquitetura em cima de outras coisas que vão se reconstruindo. Então, essa quase-memória são coisas que estão aí, que vão ser mudadas. O Cais do Porto, que está sendo totalmente modificado, né, sabe? Espero que eles preservem alguma coisa. Eu acho que vão preservar uma parte, né? Mas muita parte vai virar memória mesmo, né? A imprensa incorpora a fotografia à informação. O jornalismo no Brasil era muito beletrista, era palavras e palavras, né? O fotógrafo era um complemento documental. Deu impacto à fotografia, né? Ela passou a funcionar, ter uma função própria, né? No período da ditadura, em que a preocupação dos censores eram as palavras, a foto tinha um pouco mais de liberdade, porque eles estavam preocupados com as palavras. As proibições eram com relação a temas, a fatos. Através da fotografia você podia dizer muita coisa. Eu gosto muito de ter sido um dos fotógrafos, né, que gerou referência visual para esse tempo. Tem essa aqui também da queda do estudante morto lá na Cinelândia. Foi um momento, na sexta-feira sangrenta. Ele bateu a cabeça no meio-fio do municipal, deu um berro horroroso. Foi um momento terrível, cara. O cara ficou lá estirado, morto. Assim, aquela edição célebre do JB, né? Em que a fotografia no dia 13 de dezembro, no dia 14 de dezembro, o registro do JB é todo dado através de imagens simbólicas, né? E textos simbólicos também, né? Como a previsão do tempo, né? Que hoje o tempo está horrível, temperatura pavorosa, etc. Então, isso para dar pistas para o leitor entender o que estava acontecendo naquele instante. É o tempo da travessia. Se não ousar fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa. E o que tinha naquela foto? Uma foto interessantíssima, porque está lá Dilma Rousseff, estudante, altiva, valente, olhando, né? E os dois milicos atrás esconderam o rosto, né? Novembro de 70, aquela foto foi publicada pela Última Hora. Hoje, isso revela, né, um momento simbólico, né? Quando se discute a Comissão da Verdade, né, que é a pauta do dia, você vê que, né, a Dilma se tornou presidente, né, e eles continuam se escondendo. Chegando lá, o aniversário do Vinícius, os três sentados, o Chico, o Tonho e o Vinícius. O Vinícius com a Marquita desse lado. E o Vinícius bebia uísque. Aí o Vinícius tome-lhe uísque, beijava a Marquita, que mulher mais linda do mundo, meu amor e tal. E os outros bebendo chopp. Aí ele agarrou o Vinícius, o Chico, e disse, vem cá, vamos fazer a foto do Evandro. E eu levei um choque, um susto, mas que diabo é que ele vai aprontar? Ele deitou numa mesa, os três, agarrou o Chico e o Tonho e deitou, os três deitaram ali, eu gritei pro Teixeirinha, que era o mestre da época, Teixeirinha, me ajuda aí, traz um negócio aí pra eu subir, sei lá, um banco, uma escada, qualquer coisa que eu tinha que ficar mais alta. Aí quando o Teixeirinha trouxe o tamborete, eu nervoso, subi correndo com a pressa, dei uma clicada, foi um fotograma só, porque no nervoso o tamborete dançou eu, dançou todo mundo, caímos. Na minha época de faculdade, que foi a efervescência de 67, 68,
A universidade, os universitários e os artistas quase que formavam um bloco único. Naquela época, não existia, graças a Deus, esse universo de celebrities. Eram pessoas normais. Então, a gente saía para jantar junto, a gente trocava ideias, a gente discutia política, discutia assuntos generalizados ligados à cultura. E os bastidores dessa convivência, desse caminho natural, unia as pessoas para resolver coisas esteticamente, né? Eu, quando vou fotografar alguém, principalmente um artista, eu converso com ele, eu domino o assunto dele, eu confidencio coisas minhas para ele, ele confidencia coisas dele para mim. Isso cria um elo de cumplicidade que resulta quase sempre num trabalho mais autêntico. Eu e um amigo, a gente abriu uma agência, a gente tentou montar uma agência de fotografia, notícias e tal. Essa foto eu fiz na casa do Nelson Cavaquinho, em 81. E esse ano ele estaria fazendo 100 anos, né? Esse aqui é do Glauber Rocha. Isso aqui ali numa casa ali na Urca. Ele estava montando a Idade da Terra. Um cara completamente despojado, né? E essa aqui, eu não pedi para posar nada, essa aqui ele fez esse movimento mesmo dele aí, de segurar o sol aqui com a mão aqui para tentar tampar a luminosidade, aí deu um gesto legal e tal, assim, eu fiz ele ali. Eu fiz uma série de coberturas diferenciadas de futebol, a Olimpíada, golpe militar. Então, eu acho que foi muito importante. Eu acho que por isso que eu digo que a fotografia teve um papel fundamental, importante na história do Brasil, e na minha história, e na história do jornalismo brasileiro. Todos os grandes acontecimentos desse país, eu estava lá. E talvez até do mundo, né? Desses grandes eventos do mundo. Et les dupes puissent réussir d'une manière absolue, je ne le crois pas, ou du moins je ne veux pas le croire. Mais je suis convaincu que les progrès mal appliqués de la photographie ont beaucoup contribué, comme d'ailleurs tous les progrès purement matériels, à l'appauvrissement du génie artistique français, déjà si rare. A fotografia se integrou, virou ambiental, né? Ela está no ambiente, a imagem está toda ela
no ambiente. E eu acho que temos que recuperar esse valor da fotografia. A minha preocupação é com a história, é com uma coisa mais permanente e mais consistente. Você tem elementos visuais que te fazem imaginar o passado segundo o quê? Segundo o documento. Esse documento representou tal fato de uma forma tal que te leva a pensar. Na medida em que a fotografia consegue fazer, né, a história para o futuro. Pensar uma série de coisas. Um documento histórico interessante, que é a foto do Getúlio sendo penteado pelo Gregório Fortunato, e ele está assim, com uma expressão de êxtase, sendo penteado. O Barreto Pinto, né, que é um caso célebre em que um deputado posar de cueca significava decoro parlamentar. Assim, bons tempos, né, que decoro parlamentar era posar de cueca, né? Então ela constrói a história, ela ajuda a construir a história. Texto de Charles Baudelaire, publicado em 1859 na Revue Française, uma das poucas publicações abertas para Baudelaire. Comme l'industrie photographique était le refuge de tous les peintres manqués, trop mal doués ou trop paresseux pour achever leurs études, cet universel engouement portait non seulement le caractère de l'aveuglement et de l'imbécilité, mais avait aussi la couleur d'une vengeance. Qu'une si stupide conspiration dans laquelle on trouve, comme dans toutes les autres, les